Boa noite, que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus possa estar em cada coração, em cada vida. Eu quero pedir para vocês que logo abaixo tem a palavra inscreva-se, que você venha se inscrever neste canal, para que este canal venha crescer. O propósito é a manifestação do Espírito Santo e a palavra de Deus revelada. É o propósito que Deus colocou no meu coração. Dê o seu like, comente nos comentários, eu vou estar lendo o seu comentário. Que você possa se inscrever, muito importante a sua inscrição. Logo abaixo tem o nome, inscreva-se. E eu quero deixar aqui, a palavra do Senhor, você que tem uma Bíblia aberta, que você possa estar meditando e lendo depois. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa, que está logo na capa do vídeo, a pesca maravilhosa, que Deus colocou no meu coração, Capítulo 5, eu vou ler o capítulo 3, capítulo 5, versículo 3, que está aqui a palavra do Senhor. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simeão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simeão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram encher ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Glória a Deus, aleluia. Lucas 5, você possa ler o capítulo em diante. Amados, a palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu Espírito Santo para o seu Filho Jesus, e no início do seu ministério, quando ele ainda estava escolhendo os seus discípulos, a palavra do Senhor diz que Simeão Pedro foi um dos escolhidos do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus ele não olha a aparência, mas ele olha o coração. Se o Senhor fosse escolher pela estatística, pela estatura, pela condições financeiras, Pedro não seria escolhido. Pedro não passaria por essa seleção de currículos, por uma seleção. Assim como há uma vaga de emprego e há uma seleção, há exigências para que as pessoas possam trabalhar naquela empresa. Geralmente, dependendo de cada emprego, de cada empresa, precisa de um currículo. O currículo é a vida da pessoa, é a história da pessoa, Então, Pedro, ele era um homem simples, um pescador de peixes, um trabalhador que pescava, vivia da pesca. O sustento de Pedro era a pesca. E deu esse nome, Lucas, escrevendo, um dos discípulos, Lucas, que nesse capítulo, ele não foi ele que estava presente. Eu quero falar sobre a vida de um dos discípulos, Pedro, a pesca maravilhosa. Esse capítulo tem várias respostas. Tem vários mistérios e vários propósitos, E um dos propósitos que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração é sobre a pesca maravilhosa. Eles eram homens experientes. Geralmente, quando nós temos uma profissão, ou temos quem tem faculdade, ele tem experiência naquela área, como um médico. Ele tem experiência na medicina. Dependendo da área que ele atua, um engenheiro, um professor, várias profissões têm experiência naquela área, assim como eu e você tem experiência em algo. Mas o dom, ele é dado a quem Deus escolhe. O dom de Deus
né? O Espírito Santo, ele dá a todos aqueles que o recebe o seu Filho amado Jesus Cristo como o único e salvador da sua vida. Mas ele tem os seus escolhidos para um propósito na face da terra. E ele escolheu, né, Pedro. Nesse propósito da pesca maravilhosa, o Senhor Jesus quis mostrar o seu poder, a sua glória e a sua humildade. Porque com certeza havia muitos homens, né, naquele determinado lugar. E Pedro foi escolhido. Há uma seleção de Deus nesta noite. E Ele escolheu você para ouvir esta palavra. Ele escolheu você que pegou neste celular, que ligou este computador. Talvez você fale assim, eu não tenho condições. Eu não tenho condições financeiras de ter um computador, de ter um notebook, ou talvez uma televisão, eu só tenho um celular. Mas através do celular o Senhor vai multiplicar as suas riquezas espirituais e financeiras na tua vida. E na vida financeira, né? A palavra do Senhor diz que a vida de Pedro ia mudar no momento que ele abrisse o coração. E a palavra do Senhor diz que ele pegou as redes e ele lançou. Ele disse, Senhor, a noite toda pescamos e nada apanhamos, porque geralmente à noite, né, quando é sobre o rio, os peixes, eles estão ali, né, para se alimentar. É mais fácil ter uma pesca. E pela manhã eles fogem, né? É uma experiência que o pescador tem. Mas ele disse, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a palavra do Senhor nessa noite, em Lucas capítulo 5, o Espírito Santo diz para você, lança as redes. Lança as redes porque você vai pescar. Se você é um pastor, se você é um missionário, se você é um profeta, você vai pescar um ministério abençoado e glorioso por Deus. Ou se você tem uma empresa, você vai pescar o melhor. Mesmo que você fale assim, eu tenho experiência nessa área, não tem como. Eu já somei, eu já usei a calculadora, não tem como eu ir à frente. Tente mais uma vez, porque Deus ele está falando através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, lança as redes. E Pedro obedeceu. Ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus e ele lançou as redes. A palavra do Senhor diz que no momento que eles lançaram a rede, o milagre aconteceu. Não havia ainda peixes. Não havia. Aconteceu naquele momento. Naquele determinado momento da história. Não ainda havia esse milagre na tua vida. No momento que você ligou, né, o seu dispositivo, seja no computador, seja no notebook, ou seja uma TV, ou seja pelo celular, no momento que você ligou, o milagre está acontecendo. O milagre aconteceu no momento certo, na hora que ele lançou as redes, o Senhor Jesus fez com que surgissem peixes. Fez com que, porque eles se maravilharam tanto, que foram tantos peixes, que a rede ia para se romper. E o Senhor Jesus disse, eu não vou te fazer pesca de peixe, mas pescadores de homens. Deus escolheu Pedro para ser um grande ministro da palavra do Senhor, para ser um grande missionário do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que ele se tornou um pastor de ovelhas. Ele abriu uma igreja e ele fez com que a igreja crescesse, ele fez com que vidas, almas fossem salvas, porque o propósito de Deus é que nós viemos ganhar almas para ele, porque há um reino que não é desta terra. Não é um reino desta terra, há um reino espiritual esperando por nós. Há um rei que vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor Jesus fez com que a pesca fosse maravilhosa. Talvez você não pescou nada hoje. Talvez você amanheceu, mas sobre esta noite, que você possa lançar as redes. Que você possa tirar a incredulidade do teu coração, que você possa tirar a dúvida, porque o Senhor Jesus ele vai operar este milagre mais uma vez na tua vida, assim como ele operou no passado. A palavra do Senhor diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus, o Espírito Santo Consolador, que ele prometeu que enviasse a nós, ele está aqui presente para que mais uma vez a multiplicação dos peixes. Eu não sei qual é a tua ferramenta
ferramenta de trabalho. Eu não sei quais são as redes que você tem para lançar, mas o Senhor diz: lance as tuas redes e eu te farei pescadores. Eu farei prosperar. Eu garanto esta promessa na tua vida, porque a palavra do Senhor diz que o milagre aconteceu através da obediência dos discípulos. Pedro se tornou discípulo. Você vai se tornar um discípulo do Senhor através desta noite, através deste propósito. Você terá uma pesca maravilhosa. Porque o Senhor Jesus, Ele nos prometeu. Ele disse que nós viveríamos. A palavra diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus e crede também em mim. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez você não conheça o ministério da salvação. Mas Deus, Ele quer entrar com providência na tua vida espiritual. Além desse corpo físico, você tem uma alma que precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Você não vai encontrar em nenhum livro, você não vai encontrar somente na palavra de Deus o alimento para a tua alma. O alimento para que você venha crer no Senhor Jesus. Talvez tua empresa está a pique. Talvez o teu negócio está a pique. Mas o Senhor diz: lança mais uma vez a rede. E eu farei o milagre acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que as promessas do Senhor não vão passar. Não temas, porque eu estou contigo. Não pasme nem te espante, porque eu sou o teu Deus. Creia tão somente que Deus, Ele age na tua vida como Ele agiu na vida desses discípulos. Ele se tornou discípulos do Senhor. Deus, Ele te escolheu nesta noite. Você é galardoador, você é abençoador, porque o Senhor, Ele te escolheu. Ele escolheu Pedro. Pedro foi beneficiado pela escolha dele. Quantas vezes colocamos um currículo e não passamos na seleção porque não estamos qualificados para aquele emprego, ou talvez porque alguém olhou a aparência. Mas Deus, Ele não escolhe pela aparência. Ele pega o menor da casa e faz derrotar gigante e torna rei. Ele pegou o menor da casa, Ele pegou Davi e fez rei em Israel. Deus, Ele quer fazer assim na tua vida. Ele quer fazer o milagre da multiplicação. Ele quer fazer o milagre da restauração, do renovo, da mudança. Te preparar para um grande propósito. Há um grande propósito além desta pesca. Além desta pesca neste momento, desta pesca maravilhosa. Ele quer te mostrar sinais, prodígios e maravilhas. Ele quer te mostrar o oculto e o profundo que tu não conhece. A palavra do Senhor diz: crede nos profetas e prosperareis. Andaramanai.